quero irritar, né? Acho que até de repente houve pessoas que tentaram me ajudar nessa questão e foram bem intencionados, então acho que não merecem nenhum xingamento, pelo contrário, talvez até de alguma forma o meu elogio, né? Mas calma, né? Não é bem por aí. Estão falando sobre a questão do voluntariado, dizendo que se eu falei que eventualmente se o meu pecado fosse menor, voluntariado que não fossem atividades de outra religião, então, portanto, o meu pecado seria menor em relação à questão do voluntariado, seria só, de repente, alguma coisa que eu não tinha percebido ainda. Então, portanto, a dificuldade, as dificuldades que eu enfrentaria seriam dentro da minha capacidade. Então, não haveria arrependimento, voluntariado está certo, mesmo que eu não tivesse atividade secular nenhuma. Só que calma, né? Porque aqui haveria duas situações. Primeiro, sim, que depois eu descobri que a situação do evangelismo poderia ser reputada como pecado, de ser evangélico e tudo mais. Primeiro ponto. Segundo ponto, não, porque eu entendia que a questão de usar dinheiro de pai e mãe também seria pecado em relação a essa atividade. E mesmo que eu achasse que não fosse, poderia ser. Entendeu? Então tinha a questão ali financeira. Só que justo. Porque eu estava contabilizando assim, se isso é pecado, mas eu não sabia. Então esse foi o cálculo da outra vez. Então, na verdade, a questão de eu voluntariar num templo de outra religião seria apenas, vamos dizer, um pecado a mais, no caso. Ok. Só que tem um plus. Mesmo nessa situação de um ou dois pecados que eu tivesse tirando, se eu fizesse um voluntariado que não fosse em outra religião, ainda poderia haver dificuldades além da minha capacidade. Então isso já seria, na verdade, motivo. Né? Então depende. Né? Não é simplesmente porque... mesmo que fosse uma quantidade menor, mas ainda assim poderia acontecer, porque esse foi o meu cálculo, eu já sabia disso. Porque eu falei, poxa, se eu voluntariasse em tempos que fossem só da minha religião e não da dos outros, eventualmente o pecado seria menor. O pecado seria contabilizado a menor. Daí eu pensava, poxa, então teria menos pecados. Não quer dizer que não houvesse dificuldades, mas também poderia haver dificuldades além da capacidade. Mas eventualmente haveria menos dificuldades, mas aí tá, então, mas isso na verdade eu também contabilizei isso. Mas não querendo desprezar quem eventualmente sugeriu isso, porque isso, claro, é uma coisa que eu já teria pensado. Né? Eu já tinha chegado nessa conclusão antes. Então seria, mas não, como eu falei, não querendo diminuir ninguém que tenha me desejado ajudar nesse sentido. Não, só que aí tá, bom, então deixa aquela. Teve outras coisas também, mas deixa quieto. Vou deixar por aqui. Mas fazendo um complemento nessa questão, não é bem por aí. Porque não só poderia haver dificuldades além da minha capacidade, mas porque eu já sabia que eventualmente poderia haver dificuldades a menos e que eventualmente seriam dentro da minha capacidade. E isso aí tá, isso também faria, vamos dizer, parte ali do arrependimento, porque seria talvez em relação justamente a atividades que eu não pudesse ter feito. Só que porque era pecado, mas ao mesmo tempo também reconhecendo que eu não tinha muita escolha. Mas então fica esse complemento no canal e valeu!